Olá a todos, sejam bem-vindos. Vamos voltar agora a falar sobre livros com um amigo do Jornal do Centro. O Jorge Marques lançou mais um livro. Jorge, bem-vindo. E este título, Um Tempo Sem Pressa, eu começo por lhe perguntar, afinal, de que é que tem pressa hoje, nesta altura? Sem pressa, eu deixei de ter pressa. Há quanto tempo é que deixou de ter pressa? Eu deixei de ter pressa na altura em que a minha vida profissional, digamos, teve um rumo de deixar de trabalhar dentro das empresas e começar a trabalhar, digamos, fora, em projetos que tinham um princípio, meio e fim, que tinham uma duração e que, portanto, tinham intervalos mais ou menos longos e aí, portanto, o tempo era gerido de outra maneira. Para quem não sabe, o Jorge trabalhava em empresas na parte dos recursos humanos, não era? Parte de recursos humanos, organização e recursos humanos, era. Portanto, exigia-lhe o quê? Análise de competências, perfis? Exigia a forma como as empresas estavam estruturadas, organizadas, as pessoas, as lideranças, sobretudo as lideranças. Era esse, basicamente, o meu trabalho. Digamos. E aos 50 decide abrandar, portanto, dar uso ao tempo. É essa a ideia, não é? Aos 50 anos, portanto, decidi mudar de rumo. E este livro é um bocado o pagamento de uma dívida ao tempo. Porquê? Essa ideia é engraçada. Estávamos a falar em off e dizia-me isso. Porquê? Não, porque repare, eu não tive tempo, não tinha tempo, não é? Eu não conseguia gerir o meu tempo, nem sequer para a família, nem sequer para mim. E nesta transição de trabalhar dentro das empresas e para fora das empresas, eu comecei a ter o meu tempo. E foi aí que num seminário que se passou no Brasil, eu descobri que uma das coisas que todos os professores desde a escola primária até depois mais tarde me diziam que eu tinha talento para a escrita e eu nunca tinha usado esse talento para a escrita. Mas como é que esse clique surgiu? Um palestrante? Não, uma das fases desse seminário era andarmos a passear e tentarmos fazer uma análise de quais eram os nossos pontos fracos e quais eram os nossos pontos fortes. Os pontos fracos é fácil, porque toda a vida nos andaram a chamar a atenção para os nossos defeitos. Os elogios são poucos e, portanto, os pontos fortes... Agora, qual é o seu principal defeito? O meu principal defeito, se calhar, é desligar-me também um bocado se calhar um bocadinho de egoísmo. E a principal qualidade? A principal qualidade talvez seja o contrário do egoísmo. É depois tenho os dois extremos, o negativo e o positivo, sempre orientados na mesma linha. Portanto, consegue conciliar perfeitamente. Não é? Tanto me fecho muito e, do ponto de vista até do egoísmo, chegar ao egoísmo, digamos, como depois é a doação total e é a entrega total, digamos, quer a pessoas, quer a projetos, é assim. Aliás, para quem não sabe, o Jorge todas as semanas escreve uma crónica ininterrupta, pelo menos que me lembro, é quase ininterrupta, para o Jornal do Centro. E, portanto, sexta-feira lá estará outra crónica nas bancas. Mas, Jorge, este Tempo Sem Pressa, porquê este título? Porque foi exatamente aos 50 anos, e, portanto, quando fiz essa transição, que eu decidi, portanto, que a partir de agora eu vou gerir o meu tempo e, portanto, não vou ter mais pressa. Mas isso foi um risco? Acabou por correr um risco ou não? Não, portanto, porque a outra fase era uma fase em que a gente se desgasta completamente e que tem uma duração limitada e onde nós somos pouco aquilo que somos, está a ver? E, portanto, no outro a gente tem tempo. E depois tive uma outra coisa mas isso é mais recente, que me obrigou também a isso, que foi a parar. Durante 6 meses eu tive um deslocamento da retina e fiquei 6 meses a olhar para a parede. E, portanto, também isso me chamou a atenção, porque que a vida era frágil e que, portanto, não valia a pena andar a correr. Não é? Hoje, eu por acaso não tenho, há muito tempo que não uso, mas quando usei na minha esquerda, portanto faria isto, não é? O relógio hoje significa o quê para si? Pouco. Mas já significou muito? Já significou muito, já significou tudo. Porque vamos lá ver, significou tudo porque eu, por exemplo, sou incapaz ainda hoje, de chegar 1 minuto atrasado.
Porque eu chegava meia hora mais cedo para não chegar um minuto atrasado. Portanto, era também esse, Acha que esse compromisso com a hora, com o horário, e com digamos. o outro? E com o outro, sim, também é verdade. É uma questão de respeito para si chegar a horas? Era porque, repare, se eu tinha que estar às 9 horas, se era 8h58, eu ainda estava longe, eu entrava num stress terrível. E, portanto, não valia a pena, não valia a pena estar a... E, portanto, o tempo, a minha relação com o tempo foi sempre uma relação apressada, vá lá. E, portanto, a partir de certa altura deixou de ser. Há aqui portanto, o livro tem, mais uma vez, imensos capítulos, é, mais uma vez, muito descritivo. Nós estamos no lugar, ao ler este livro, é daqueles livros... Nós, às vezes, temos a ideia de que ler é estar, e às vezes não se cumpre, mas nos seus livros o Jorge opta mesmo por levar-nos aos sítios. No caso, no Peru, a civilização é uma das civilizações mais decisivas da humanidade. Esta civilização, que descreve aqui tão bem, é fundamental no seu entender. Porquê? Porque é que decidiu homenageá-la também? Civilização Inca, não é? Primeiro porque trabalhei lá há anos e, portanto, conheci muita gente e coisas muito diferentes, formas de pensar muito diferentes. Por exemplo, nós estamos a falar do tempo. Uma das coisas que me baralhou foi quando cheguei junto do lago Titicaca, que é uma referência, digamos, mundial, e as pessoas me diziam assim, olha, tu... Pergunta-lhes o que é o passado, o que é o futuro, para ver qual é a resposta. E eu não sabia o que ia acontecer. Eu perguntei, então diz-me uma coisa, onde é que é o passado? E eles, o passado indicavam em frente. Então onde é que é o futuro? O futuro é lá atrás. Mas porquê que é isso? É isso porque o passado é uma coisa que é conhecida. Está à nossa frente, a gente consegue vê-lo. É como se fosse um livro, está a ver? Portanto, o passado é uma coisa conhecida. O futuro não é. O futuro é uma coisa que a gente carrega, que é uma espécie da nossa sombra que a gente não vê. Portanto, está vendo? Portanto, para nós isto é tudo, exatamente, tudo bastante ao contrário. A forma da relação com a natureza. Quando eu estudei, também falo aí no livro, aquela questão que hoje é científica, das experiências quase morte, em que as pessoas, portanto, são dadas clinicamente como mortas, mas depois regressam. Eu fui encontrar isso, os Incas tinham isso em 1200 e tal já, está a ver? Portanto, eles já tinham essa relação e isso já era possível. Inclusivamente, o xamã só era verdadeiro xamã quando tinha uma experiência de morte. Portanto, era uma morte que era provocada e era uma morte depois que era renascida, está a ver? Acabou de me dar uma ponte para a próxima questão que tenho para si, que aborda muito a questão da morte neste livro. É capaz de ser dos livros onde mais eu terei lido, se não todos, quase todos. A morte está muito presente aqui. É um tema que, não sei se a palavra é a melhor, que o atormenta, que o desafia, qual delas encaixa mais? Não, eu acentuei muito a questão da morte aqui para aliviar exatamente esta ideia da morte. Aliviar no sentido que, acho que digo mais ou menos isso. Então é mais desafiante. Foi desafiante. Foi a ideia de que viver com medo da morte não é viver. E, portanto, nós temos que conseguir deixar de ter medo da morte para podermos viver bem, percebe? Porque todos os relatos que há das pessoas que regressaram são relatos que são positivos, que são bons, percebe? E, portanto, mas nós vivemos, de facto, numa cultura, digamos, judaico-cristã em que a morte nos metia medo, digamos. No fundo, era o fim. Era o Gênesis, era o princípio, o Apocalipse era o fim. E, portanto, a morte para nós era o fim, era sempre um fim, não é? Aqui a morte não é. Repare, os Incas, e também os Maias e os Aztecas tinham esta ideia de ciclo. O tempo é uma coisa circular. Como a natureza também é circular. A primavera nascem as coisas, depois morrem, depois renascem outra vez. O sol nasce e depois morre todos os dias e outro dia volta a aparecer. E, portanto, é esta filosofia circular, do tempo circular, que é uma teoria que o Einstein depois também vem defender, percebe? Portanto, esta coisa de que tudo é circular. Quando a gente, por exemplo, pensa, e eu falo nisso, que os espanhóis conquistaram o México, a ideia que a gente tem dos espanhóis conquistaram o México, não é verdade isso.
é que os aztecas, que foram os que foram do tempo da conquista espanhola, os aztecas tinham essa noção de ciclo. E o Moctezuma, que era o imperador, tinha a ideia que o ciclo dele estava a acabar. Portanto, o ciclo dele estava a acabar. E quando se pensava que ia haver uma grande batalha entre os aztecas e os espanhóis, onde os aztecas venceriam, e toda a gente hoje tem a certeza que os aztecas, se tivessem lutado, teriam vencido os espanhóis, os aztecas, o imperador, recebeu lá o Cortés no seu palácio e disse: meu filho, ainda bem que vieste, vou-te entregar, isto é tudo teu, este palácio é teu, este país é teu, isto é tudo teu, está a ver? Portanto, o México foi oferecido, não foi conquistado, exatamente porque Cortés pensava que o ciclo dele estava a terminar. E, portanto, esta ideia de ciclo, de tempo circular, que depois o Nietzsche também vem mais tarde também falar sobre isso, que é o mito do eterno retorno, no fundo, quer dizer, as coisas voltam sempre ao princípio e depois recomeçam, etc, etc. E, portanto, se nós conseguirmos introduzir isto em nós, de que as coisas são circulares, portanto, olha, é mais uma, depois tentar de vir a outra, e, portanto, a morte já não nos aterroriza tanto como... Há quem lhe chame reencarnação, acaba por ser. Ou é diferente? Depois isto tem muitos nomes aqui, portanto, é o retorno, o Nietzsche fala no eterno retorno, o renascer, outra vida, outro ciclo, depois dá várias expressões para isso. Eu falo muito nisso, exatamente com a ideia de nos libertar um bocado do peso desse medo, digamos, que nós temos e que fomos educados, e culturalmente é assim, portanto, a cultura judaico-cristã, digamos, já aterroriza-nos com a história com o medo da morte. Com o medo da morte. Há outro tema interessante aqui abordado, tem a ver com a leitura de mãos. A certa altura há uma passagem do livro. E agora, o Jorge, enquanto ser humano, já lhe leram as mãos? Eu tinha um grande amigo em Mafra, que é o homem foi o homem que levou o Saramago a conhecer o Palácio de Mafra quando ele escreveu o Memorial do Contente. Vive lá ao lado e é um alquimista, um tipo alquimista. E eu conheci-o e ficámos muito amigos. E, portanto, o Zé, até posso dizer o nome dele, as pessoas podem lá ir, era o Zé Medeiros. Ainda é vivo. O Zé Medeiros ainda é vivo. Uhum. O Zé Medeiros era um homem que cultivava não só a parte alquímica das tinturas e essas coisas todas, como também das mãos e do pêndulo. Portanto, ele era... E tem livros escritos sobre isso. E, portanto, eu aprendi muito com ele a ideia da leitura das mãos. E depois, ao longo do tempo, encontrei várias pessoas que faziam isso. Mas reviu-se na leitura que ele fez? Sim. Nas linhas, em coisas que já tinham passado, essas era possível confirmar. As outras que ele disse para a frente, portanto, enfim, confirmar-se-ão outra ou não. E uma das coisas que eu tenho visto agora aí imenso no Facebook é a questão do M na linha. Sim. Aqueles que têm o M e aqueles que não têm o M. Okay. Um M aqui, por exemplo, eu tenho um M, não é? Tenho aqui um M. E o que é que isso significa? São pessoas que são especiais e que também estão... Qual é a mão? É a esquerda ou a direita que se vê? Em princípio deverá ter nas duas. Não tem nenhum são M. Pessoas que estão mais... Tem algum M? Que são mais abertas. Não. Veja, eu não sou... Lá está. As pessoas são mais abertas, digamos, a estas coisas mais esotéricas e mais espirituais. Acabo de ver, não sou, bate certo. E eu, de facto, sou bastante espiritualista e ainda me lembro, por exemplo, quando nos meus tempos mais de cansaço, as minhas férias eram passadas num convento. Exato. E era só por causa do silêncio. E era por causa da música do órgão que tocava. E era uma... E, portanto, sempre tive assim uma propensão. Sem nunca, e a palavra pode ser forte, fidelizar-se a nenhuma religião, nunca se fidelizou? Não, eu sou todas. Eu costumo dizer que, aliás, quando às vezes falava das religiões, as pessoas diziam, mas tu és ateu. E eu disse, não, sou o contrário do ateu. Uhum. Eu sou de todas. E, portanto, todas as religiões têm sempre alguma coisa de bom e de ensinamento. E volta a ser, eu diria, ecuménico aqui, no sentido em que isto acontece em vários livros seus e aqui volta a acontecer, que é mostrar que aquilo que se aprende numa religião
também já se aprendeu noutra. E dou aqui um exemplo. Na página 140, o Dionísio na Grécia nasce uma virgem a 25 de dezembro, foi peregrino, praticou milagres como transformar água em vinho. Não sei se estão a rever, é Jesus Cristo também, portanto há aqui uma equiparação quase. Foi conhecido como Rei dos Reis, filho pródigo de Deus, princípio e o fim, após a morte ressuscitou. Portanto, o Mitra da Pérsia nasce de uma virgem a 25 de dezembro, 12 discípulos, praticou milagres. Ou seja, isto anda tudo ligado, Jorge. Aí há duas coisas diferentes. A primeira é essa ideia de que tudo se repete. E repete. E eu reparo, há bocado falou nos artigos que eu escrevo, uma das tentativas que eu faço sempre é mostrar que as grandes novidades de hoje já não são novidades nenhumas e que já aconteceram. A outra é que, repare, uma parte daquilo que você leu, é que eles eram grandes astrólogos, digamos, desde os egípcios. Os maias são mais ou menos contemporâneos dos egípcios. E eles sabiam ler muitos astros. E aconteceu uma coisa curiosa, é que, sendo uma civilização 3.000 anos antes de Cristo, a leitura que eles fizeram dos astros, a propósito do Horus, digamos, do Horus, tem exatamente a mesma leitura que nós depois demos a Jesus Cristo e ao Buda também. E quando a gente diz assim, mas porquê? Não, é porque está nos astros. O Sol sempre foi, digamos, o grande dominador das religiões, o grande Deus, e o Sol tem um ciclo. E, portanto, nesse ciclo, todas as religiões foram beber exatamente o ciclo do Sol como sendo os princípios da sua religião. O 25 de dezembro. Porquê o 25 de dezembro? Jesus nasce no 25 de dezembro. Porque o Sol, até 22 de dezembro, vai diminuindo, até morrer no dia 22. Portanto, o Sol desaparece no dia 22. E fica parado 3 dias no mesmo sítio. Ao terceiro dia. E, portanto, tudo isso as religiões beberam tudo no universo, digamos, na leitura dos astros. E, portanto, e isso tem a ver com o Dionísio, com a Grécia, com os egípcios. Os egípcios foram, talvez, os pioneiros dessa leitura. E nós tínhamos o faraó, que era o Deus Sol, etc, etc, etc. Portanto, havia que relembrar estas questões, um diálogo quase, não é? Havia que fazer perceber que é no universo que estão as respostas e foram aí que foram procuradas e que foram encontradas e que não foram só os egípcios que beberam isso, mas que depois todos os outros acabaram também por beber a mesma coisa, fazendo pequenas adaptações, digamos. Se eu lhe perguntasse quem é o grande protagonista desta história, quem é? É o tempo? O grande protagonista desse tempo, Da história. não sei se é o talvez o tempo é um dos protagonistas. O outro dos protagonistas é a natureza, digamos, a natureza, a grande escola da natureza, percebe? A forma como eles olham e tratam a natureza, percebe? Como procuram as respostas na natureza, como acham que a vida do homem é igual à vida da natureza e, portanto, respeitam tanto a natureza como respeitam, digamos, a pessoa humana. E, portanto, acho que a natureza também tem muita força aqui neste livro. Em qual das personagens se revê mais? Naqueles 3 cientistas que andavam à procura que tendo trabalhado nas tais experiências de quase mortas, se despem disso tudo para irem investir, digamos, as origens do seu povo e trabalham, digamos, à procura de outras pessoas que tenham a ver com isso. As pessoas que vão para o Peru, eles diziam, e um deles é verdadeiro, o outro foi falado por eles. A forma como muita gente vai ao Peru para se encontrar consigo, percebe? Aconteceu consigo também? Foi a coincidência também, porque trabalhava lá e, portanto, quando eu comecei a aprofundar também esta minha... Há muita coisa na vida dos Incas que tem a ver, digamos, com a minha forma de estar. E uma delas tem a ver com essa espiritualidade, o ver espiritualidade em quase tudo, está a ver?
Portanto, identifico-me... Das três civilizações, dos aztecas, dos maias e dos incas, é com os incas que eu me identifico. Nota-se isso no livro. Não precisava de dizer. Não, identifico mais com os incas, porque é muito forte a espiritualidade neles. E quando se vai a Machu Picchu, é impressionante aquilo. Depois de todo aquele vale sagrado onde a gente passa, e repara, a fotografia da capa acaba por ser uma fotografia de um desses rituais onde eu me transformei em filho também da Pachamama, da Mãe Natureza, portanto, e transformei-me nisso sem ser foi mesmo convicção, percebe? Eu quero ser filho da natureza também. E não vai acreditar, mas eu fui lendo este livro, eu comprei um puzzle com a imagem de Machu Picchu. Depois do Jorge me ter dado o livro, eu já o tinha mandado vir. E fui construindo o puzzle à medida que fui lendo. Isto é real. Não. E é mais... ainda é mais... eu não precisava de construir o puzzle para ver o que era Machu Picchu, porque o livro descreve perfeitamente toda aquela região, mas de facto tornou aquilo mais forte. Mais forte. Aquilo tem, de facto, energia. É outra coisa que nós ligamos pouco é a energia latente. Não é? Você encontra aí no livro uma questão que a gente estuda na psicologia, e eu tive psicologia no meu curso, que é a questão que sempre está latente, é do cérebro e da mente. O cérebro e a mente. E durante muito tempo confundiu-se como sendo a mesma coisa. Não é hoje, sabe-se, cada vez mais sabe que não é. O cérebro é, digamos, o gestor do nosso corpo físico, digamos. Quando a parte física morre, o cérebro também morre, porque é físico. Mas depois há a mente. A mente o que é? É parte da nossa energia. Nós também somos energia. Somos parte física, carne, mas também somos energia. Portanto, mas a energia não morre. A energia não se destrói. Portanto, quando a gente morre, naturalmente que a energia se liberta. Portanto, o corpo morreu. E liberta-se sob a forma de quê? Sob a forma de energia. Memórias, por exemplo? A memória é um produto dessa energia. Aliás, o que se diz é que a nossa memória, portanto, é que tal questão, tu morres fisicamente, é carne, portanto, acabou, não, é para as feras comerem. A outra parte, que é a energia, é naturalmente a depositária das nossas memórias, das nossas vivências. E, portanto, é assim que eles entendem também. Há outra... É por isso é que é circular. Exatamente. É por isso é que essa energia, digamos, volta outra vez a funcionar de outra maneira. Os incas não dizem que é noutra pessoa, dizem que pode ser na natureza, pode ser num animal, pode ser outra coisa qualquer, mas, digamos, até numa planta, portanto, essa energia vai ter que ir para qualquer lado. Não é? Há outra parte no livro que é marcante, eu diria, que é aquela ideia da teoria arco-íris, de que os homens se vão reconhecer como irmãos. Ainda vamos viver esse tempo, Jorge? Há uma questão aí muito interessante sobre isso que eu já tinha no meu pensamento e que até já tinha escrito relativamente à nossa vivência, na vivência atual. É aquela ideia dos ciclos. Está a ver? O meu ciclo terminou e, portanto, virá outro ciclo. A ideia que havia naquele tempo é que quando as pessoas se entregavam a esse fim de ciclo, é porque acreditavam que viria um outro que seria, digamos, melhor, mais desenvolvido, mais em todos os aspectos. E quando os incas, os maias, por exemplo, os aztecas deixaram muita coisa. Os maias deixaram as cidades e desapareceram e ninguém sabe para onde é que eles foram. Os incas, um pouco a mesma coisa. E, portanto, a ideia de que... como é que você estava a dizer? A teoria eu apontei, a teoria arco-íris, ou seja, a aceitação de nós nos aceitarmos enquanto irmãos, enquanto semelhantes. Eles diziam assim, o ciclo, até diziam assim, a chegada dos espanhóis corresponde a um ciclo masculino do capitalismo, do individualismo, do não sei quantos e tal. Esse ciclo vai acabar e virá um ciclo feminino onde a espiritualidade, não sei quantos. E depois, passados uns anos, dizem... Agora, na atualidade, eu perguntei, mas porquê é que isso não aconteceu?
E a resposta que me deram foi assim, porque houve demasiadas pessoas adormecidas. Está a ver? Portanto, as coisas não aconteceram porque as pessoas adormeceram e não fizeram que isso acontecesse. E nós hoje vemos na nossa sociedade muitas coisas não acontecem também porque a gente vai adormecendo. Até a política também é isso. As pessoas vão adormecendo e as coisas já não se contesta, já não se diz para não sei quantos. E, portanto, está a ver? E, portanto, há um adormecimento que leva ao zero, percebe? Em que não acontece nada. E as coisas arrastam-se e depois não acontece nada. Estamos a viver esse momento zero atual? Eu penso que sim, repare, eu penso que sim. Mas é interessante porque dá a ideia que tecnologicamente estamos a avançar estupidamente. Pois estamos, repare, eu ontem comprei agora um livro muito engraçado que começa no Kissinger, que é um livro que se chama O Gênesis. E eu estava assim, mas porquê que... E ele e mais dois, um antigo diretor da Microsoft e o outro da Microsoft e da Oracle, bom, de uma outra tecnológica, são os três autores desse livro. E eu perguntava-me assim, porquê que estes tipos puseram o nome de Gênesis ao livro? Porque, de facto, o Kissinger, em 2018, tinha escrito um artigo que os outros, quando leram, diziam, mas espera aí, o Kissinger, em 2018, tinha 95 anos. Epá, como é que o tipo produziu este artigo desta forma, com uma filosofia transcendente, a falar inclusivamente da inteligência artificial? Porquê? Como é que é isto? Porquê? Como é que foi possível? E cá está, assim, a ideia do Gênesis. Eu digo assim, é porque o Kissinger tinha a consciência de que estávamos a acabar uma coisa e que isto da inteligência artificial pode ser o começar de uma outra coisa completamente diferente. Já agora, que desafios é que a inteligência artificial lança para quem escreve? Para nós? Sim. Para vocês que escrevem? Não sei, repare... Mas atemorizam o facto de alguém conseguir... Não, eu acho que as coisas ainda estão todas muito no embrião. Sim. O meu receio único é que alguém super inteligente se aproveite disso e manipule isso no sentido de poder, percebe? Porque ainda há dias vi uma coisa muito engraçada, que dizia assim, os homens afastaram-se de Deus e agora andam à procura dele na tecnologia. E acha que portanto, é assim? no dia em que nós acharmos que a tecnologia é um Deus e que é o que sabe tudo e que pode tudo, aí a coisa será má, percebe? Agora... Mas caminhamos para aí, Jorge, ou não? Repare, eu tive a semana passada num seminário, num congresso em Lisboa, onde uma das mesas era a era da desinformação. Quem estava nessa mesa também era o José Rodrigues dos Santos, a falar da teoria do caos. Eu acho que... Já se está a rir, o que é que lá concluíram? Não, eu acho que, repare, que faz algum sentido do fim, percebe? Ok. Do apocalipse, percebe? E nós estamos a ver guerras por todo lado, e as formas... Portanto, nós de facto estamos a gerar um caos que não sei se conseguiremos controlar, percebe? Não sei se a gente consegue. A inteligência artificial, para mim, pode ser, digamos, o princípio de uma coisa muito boa, percebe? Como pode ser exatamente o seu contrário. Para onde é que pende mais o seu feeling? Nesta altura estou mais negativo do que positivo, percebe? Nesta altura estou mais negativo que positivo. Porque ainda acho que é uma forma de se ter poder. Ainda há tempos, por exemplo, um exemplo que veio na imprensa, que o problema do INEM. E de repente a solução foi introduzir a inteligência artificial para resolver o problema do INEM. O problema do INEM não é um problema da inteligência artificial, é um problema de gestão e de liderança e de organização daquilo. Está a ver? Mas que não se pense que a inteligência artificial vai resolver a questão. A questão está nas pessoas, na liderança das pessoas. Aquilo tudo está mal gerido, está mal liderado. Portanto, está a ver?
É quando a gente começa a pensar que todas as soluções estão ali, quando as soluções estão muitas vezes nas pessoas. E durante 50 anos, nessa altura, o tal tempo que não tinha, já tinha essa percepção? Eu trabalhei muito com pessoas e trabalhei muito com lideranças e dei aulas na Católica, nisso, só à volta da liderança. E os problemas da liderança sempre foram uma coisa que me preocuparam muito, percebe? E a confusão grande que havia à volta do conceito da liderança, percebe? Esta coisa do autoritário ou da autoridade sempre foi uma coisa que foi muito misturada e muito mal gerida. E eu tive uma resposta um dia com aquele homem lá, o Luís Portela. O de Mafra. Do Luís Portela, certo. Numa entrevista que eu fiz para um livro que eu estava a escrever, e estávamos a falar de liderança, era a entrevista, e depois estávamos a comparar o cérebro com a liderança. E ele dizia-me assim: o cérebro existe para servir o corpo. A liderança existe para servir as organizações. Jorge, tenho mais 2 questões para si. Uma é porque é que continua a escrever? O que é que lhe dá gozo escrever? Porque eu preciso de conversar comigo. E é a maneira que Duas encontra. coisas. E a outra, preciso de aprender. Eu acho que, por exemplo, hoje, um dos objetivos da minha escrita é aprender. E eu dizer assim, olha, por exemplo, há coisas que eu nunca pensei, nunca tive tempo para pensar, e agora gostava de pensar. Então vamos escrever um livro. Vais escrever um livro, vais ter que pensar, refletir, e vais ter que pesquisar. Vais ter que ir à procura das coisas e tal, e portanto é uma forma de tu aprenderes. É a tal ideia das cábulas que fazia na escola, Exatamente. E que não as usava, mas aqui... E gosto muito, ainda agora estava a almoçar ali em casa da minha irmã, e ela dizia, tenho uma amiga que não sei quanto a dizer que está a aprender muito com o teu livro do Mar das Guitarras. também diz o mesmo. Do Mar das Guitarras, não sei o quê, que está a aprender muito, e assim, pois, olha, eu também quando o escrevi, também me veio a aprender, portanto, sim, ainda bem que eu transmiti isso às pessoas, para pessoas estão a gostar de aprender, E eu acho que este livro também tem muito de ensinamento e de coisas que foram aprendizagens também para mim, de reflexões também para mim, de coisas que se passaram comigo, mas que só agora, depois de refletidas, é que... O livro termina com esta frase: dá-me um abraço sentido. Já abraçou o tempo? Já fez as pazes com ele? Já fiz. Agora já é outra forma completamente diferente de ver o tempo. E, de facto, e sem pressa, de facto. Sem pressa. Acho que este livro, portanto, também me ajudou a pensar bem. Andas a correr para quê? Não, e ajudou-me muito aqueles 6 meses parados de reflexão. Podia ter ficado sem ver, aquilo correu riscos. E, portanto, também me levou a pensar que é preciso ter calma, digamos, fazer as coisas. Jorge, porque às vezes o tempo é matreiro e impede-nos de... Não, eu falo aí de uma coisa que nós aqui ainda não dissemos. Por exemplo, as pessoas têm uma ideia do tempo um bocado uniforme. Uhum. E, por exemplo, aquela ideia de que o tempo, quando você está parado, ou o tempo que você está a andar, são 2 tempos diferentes. E são um bocado ao contrário. Se você está parado, o tempo anda mais depressa. Se você está em movimento, o tempo vai mais devagar. Está a ver? Portanto, o indivíduo que se movimenta é o indivíduo que tem menos anos, rejuvenesce mais. Da mesma maneira que a pessoa que vive num vale ou vive numa montanha, o tipo do vale, a velocidade é mais lenta. Na montanha, o tempo é mais rápido. Portanto, o tipo do vale tem tendência também a viver mais... Essa ideia é brutal. Repara, isto é impressionante. É incrível. Isto é impressionante. E isto foi feito com relógios. Puseram um relógio aqui, puseram um relógio lá. E outra coisa que dizem assim, mas isso de estar em baixo ou estar em cima, ser o tempo diferente, e uma das razões por que estamos em pé é porque em baixo o tempo move-se mais devagar. Está a ver? São coisas que a gente passa completamente, que acha que descansar é bom,
e que caminhar que cansa, que não sei quantos, quando na verdade nós, cansados, andamos no tempo para trás e, portanto, ficamos mais jovens. Vale a pena explorar estas questões do tempo e acho que este livro também foi feito para... Claro que sim. Jorge, ainda tenho tempo para lhe dizer que é um gosto ser seu amigo e que é um gosto também. continuar a lê-lo. Muito obrigado. Portanto, é uma excelente prenda de Natal, um tempo sem pressa, é para ler sem pressa, não é como eu que li um em 2 noites e já está, não. Aproveitem bem. Jorge, um abraço de sempre e até à próxima. Tudo bom. Muito obrigado também. A todos Muito vocês. obrigado. Muito obrigado. Esperamos na próxima conversa. Até lá.